Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Nós estamos recebendo na manhã de hoje o Dr. Cristiano Fabres, arquiteto. Bom dia, doutor. Bom dia, Claucir. Bom dia aos radiovistas da Rádio Liberal, TV Liberal. Meu bom dia a todos que acompanham esse programa. E eu também, que sou um espectador há tempo já daqui. E, enfim, meu bom dia a todos. Doutor, eu fiz uma pesquisa aqui ontem, eu estava... A gente, quando fica de noite, tem um momento vago, vai interagindo e vendo. E me chamou a atenção o seu trabalho. Eu falei, olha que beleza, sabendo que é um cidadão de Guaporé. Sabíamos que tem a Zanon, era tradicional nisso, mas o senhor se especializou e achei muito bonito esse preâmbulo aqui, ó. Me tornei arquiteto e artista, sonhando em trabalhar com arte sacra. Hoje louvo a Deus em cada obra concluída e espalhada por este Brasil. Nos conte essa história. O senhor começou como arquiteto, né? E aí migrou a partir de quando para a arquitetura sacra? Não, minha história é um pouco mais longa. Então vamos retroceder. E tem a ver com o Zanon. Ah, tem tudo a ver, começou Tem tudo lá. Tudo lá. Na verdade, é aquela coisa, né? Uma criança, quando ela começa a se expressar, ela tem como o primeiro meio de expressão o desenho. Ao longo da sua infância, ela vai largando de mão, começa a entrar a escrita, aquela coisa e tudo mais. Mas eu sempre mantive a questão do desenho. A arte, para mim, era uma coisa natural. As pessoas chamam de dom, tu nasceu com o dom. Eu não fico meio assim se é dom ou é gosto, enfim. Mas eu sempre me dediquei a isso desde que me conheço como gente. Eu fui crescendo, desde muito cedo meu pai via que eu tinha esse talento para o desenho, para a arte. E então Guaporé, naquela época, eu estou com 46 anos, estamos falando de mais de quase 40 anos atrás, 36, 38 anos atrás. Ele viajava para fora e me trazia de Caxias, de Porto Alegre, trazia desenho, tinta, papel. E eu fui desenvolvendo essa questão, não digo aprimorando, mas ia praticando. Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava na época, meu pai era sócio da Joias Fabres, lá junto com seus irmãos. E ele estava me preparando para trabalhar, para um dia assumir a empresa, essa parte produtiva. Então eu passei por vários setores lá dentro da empresa. Só que ele chamou a atenção dele que eu estava sempre desenhando. Sobrava um tempinho, estava lá eu desenhando. Aí nessa época ele estava construindo a casa nova aqui em Guaporé. A gente morava lá na linha 7ª, no interior. E a gente ia se mudar para cá, daí ele foi no Zanon, que na época Vitrais Zanon tinha junto marcenaria, eles produziam lustre e tudo mais. E lá ele falou com o seu Emílio Zanon e disse, seu Emílio, eu tenho um filho que só desenha. O seu Emílio disse bem assim, então faz o seguinte, manda ele aqui, que se ele quiser aprender o ofício, se ele for bom, eu fico com ele. Nesse meio tempo, o pai chegou na firma e disse, Cris, eu acho que aqui... não sei se vai ser para ti, porque eu vejo que o teu negócio é mais a arte. Então eu falei com o seu Emílio Zanon, a partir de semana que vem tu vai lá trabalhar com ele, eu acho que tu vai aprender com ele. E se tu caprichar, tu vai te contratar. O Guaporé naquela época não tinha aquela coisa de arte, escolinha de arte, nada aqui, nós éramos muito provinciana. E outra coisa, não é que nem hoje em dia tu tem internet, tem televisão, um monte de coisa que te ensina os ofícios. Tu vai nas livrarias, tu encontra um monte de material. Naquela época não tinha nada disso aqui. Aí cheguei lá no Zanon, ele se agradou comigo. Resumindo, acabei ficando lá. Então dos 15 aos 18 anos, eu trabalhei junto com ele, e ele com a empresa lá, ele fabricando vitrais, e vendo ele pintar as igrejas. Nesse ofício de arquiteto e artista sacro, eu olhei para aquilo lá e disse, não, é isso que eu quero para minha vida. Aí com 18 anos, eu fui fazer faculdade, e eu queria fazer faculdade na época de artes plásticas, como eu gostava mais da arte e tudo mais. Aí o seu Emílio olhou para mim e disse bem assim, negativo, tu vai fazer arquitetura. Porque artista no Brasil morre de fome. O Brasil não tem nós não temos essa cultura muito das artes aqui, principalmente mais no interior. E arquiteto é um profissional respeitado.
E nesse meio tempo tu vai desenvolver, tu vai fazer curso, tu vai para fora estudar, tu vai desenvolver tua carreira como artista com cursos especializados. Porque a Faculdade de Belas Artes hoje ele não é mais como era antigamente. Que antigamente era uma faculdade muito boa. Hoje em dia não. Hoje em dia ela foge muito daquilo que tu quer para a tua vida. Segui o conselho dele, aí fui fazer arquitetura, me formei na Unicinos. Quando estava na Unicinos, eu interrompi a faculdade, que eu fui para a Itália lá em 99, fiz um curso em Florença, de desenho, pintura e história da arte. Aí eu até ia transferir minha faculdade para lá, para a Itália, porque eu tenho dupla cidadania. Mas aí eu precisava fazer tudo de novo, porque eles não aceitavam o meu quadro curricular. Então eu acabei retornando, disse, não, vou retornar para o Brasil, vou fazer me formar arquiteto. E depois eu quero voltar para a Itália para voltar aos estudos. Os estudos eu trabalho lá. Que lá é o berço de tudo, né? É o berço. Lá você come, você respira, e você fala. É incrível o que é a arte na Europa. Só que quando eu retornei para cá, acabei nunca mais voltando para a Europa. Porque o negócio era ficar aqui no Brasil mesmo, era trabalhar aqui. E estou muito feliz com a minha decisão. Doutor, nos fale a respeito dos seus trabalhos. A partir de quando, de onde vem a inspiração? Isso que eu queria saber, de onde vem a inspiração? Porque todo dia é uma criação diferente, né? O que acontece também é o seguinte, só para concluir primeiro a minha vida. Em 2002 me formei arquiteto e abri o escritório de arquitetura comercial aqui em Guaporé. Fiz muitos projetos de casas, prédios, tudo mais. E dei uma desacelerada com a questão das artes. Quando foi em 2006, eu fiz uma pós-graduação em arquitetura em arte sacra, pós-graduação em arte sacra e espaço litúrgico, pela PUC de Porto Alegre. E também fui para Rio de Janeiro com o Cláudio Passo fazer curso também de arte sacra no Mosteiro São Bento. E o Cláudio Passo, só para realçar, ele é falecido já, mas é o autor lá da Basílica de Aparecida, lá em Nossa Senhora Aparecida, lá em São Paulo. É um cara muito famoso, considerado o Papa da arte sacra no Brasil. E aí, com ele, eu desenvolvi uma questão artística além daquilo que eu já tinha aprendido com o Zanon. Então, da questão aí desse meio tempo, eu acabei saindo de trabalhar como arquiteto comercial, porque nesse meio tempo fui trabalhar como pintor em outro ramo, em outra coisa que nada a ver com a igreja. Eu fui decorar a Vinícola Salton. Fiquei 6 anos decorando a Vinícola Salton e nesse meio tempo intercalava para pintar uma igreja aqui, uma catedral aí, alguma coisa desse sentido. Nesse meio tempo também faleceu o seu Emílio Zanon, que foi meu mestre. E aí o Luciano, filho dele, me convidou para assumir a parte da arte sacra, a arte da empresa, né? Uhum. Então ele administrava e eu era o criador. Como até hoje temos essa parceria, desde começo de 2009. E desde então estamos de parceria com ele, também trabalho muito de maneira autônoma. E estamos produzindo muitas obras nesse sentido de arte sacra, Brasil afora, bastante coisa no Paraguai também. E assim por diante. Aí eu lhe fiz a pergunta de onde vem a inspiração. A inspiração vem do trabalho. Do dia a dia da vida. Do dia a dia. Porque o que acontece? Cada obra é uma obra. Cada obra é um desafio. Alguns são desafios simples, porque eu digo desafio simples porque tu chega lá, às vezes eu sou acostumado a pegar uma obra que é desde tudo mastigado. Eu digo mastigado assim, tem uma comissão de arte sacra, padres especialistas no assunto, e eles dizem, Cristiano, hoje eu quero que tu decore essa igreja, mas nós queremos que você pinte um Cristo assim, nós queremos que você pinte um Espírito Santo, um Cordeiro, aqueles temas iconográficos comuns dentro da nossa igreja, da igreja cristã. Agora, em muitos casos eles não sabem nada, eles simplesmente me chamam e dizem assim, Cristiano, aqui nós queremos decorar, mas não sei o que fazer. Bom, aí eu como especialista na área,
Aí eu sento e vou fazer um trabalho em cima. Então muitas vezes eu pego qual é o nome da igreja, qual é o padroeiro, qual é a devoção da comunidade, porque nesse Brasil afora, mundo afora, a realidade aqui na Serra é uma, lá no Paraná é outra, lá no Paraguai é outra, lá no Nordeste é outra, São Paulo e assim vai, né? Então, dentro do próprio Rio Grande do Sul, existem diversas culturas religiosas. Elas diferem bastante. Muito, diferem muita coisa. Então, em cima disso, desse desafio, eu acabo trabalhando e desenvolvendo o tipo de arte que tem que ser feito. E a inspiração mesmo vem em cima do trabalho. Livros, estudar, pesquisar. Hoje em dia, eu acho que se torna muito fácil também tu ter uma inspiração, porque tu pega Instagram, Facebook, tu pega internet, tudo, ela te oferece muita coisa de material. Muito conteúdo. Muito conteúdo. Doutor, o senhor, de repente, uma cidade, vamos de forma de metáfora, uma cidade lhe chama, eu quero fazer uma igreja. O senhor começa desde o projeto, a construção dela, até a pintura, é isso? Sim, essa parceria que nós temos. Esse é o terreno, está aqui. Eu quero, a ideia é essa. Aí o senhor desenvolve o projeto. Já fizemos isso. Já fizeram. Já no Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, tem uma cidade, Laguna Carapã. Chegamos lá, o padre simplesmente, está aqui o terreno e eu quero a chave na mão. Então lá, por exemplo, essa parceria com o Zanão, que ele tem a construtora também e a fábrica de vitrais, nós entregamos tudo. Eu fiz o projeto, em cima do projeto entramos com a construtora, construímos toda a igreja durante 2 anos e meio. Fizemos os vitrais, fizemos os móveis, até porque nós temos uma marcenaria. Eu fiz as pinturas. Nós temos o pessoal que assenta pedra, tudo. A única coisa que a gente não coloca é som. A parte de som, que é uma coisa que a gente sempre recomenda profissionais. E o resto a gente entrega com a chave na mão. Tá aqui a chave, fica bom aproveito. Os senhores trabalham aqui até. O que é o mobiliário litúrgico? O mobiliário litúrgico, principalmente, é aquele que compõe o presbitério, que as pessoas geralmente chamam do altar, né? Então é onde tem a mesa do altar, é onde tem o ambão da palavra, tem a cadeira do padre, que a gente chama de sédia, tem aquela mesinha no lado onde colocam, durante a missa, fica o cálice, isso aí então é a credência. Principalmente isso aí é o mobiliário litúrgico, porque muita gente não sabe, por exemplo, dentro de um espaço litúrgico de uma igreja, erroneamente as pessoas acham que a parte principal da igreja é o sacrário, que é onde fica guardado a reserva eucarística, as hóstias. E está errado, porque o que é o sacrário? É simplesmente o reservatório lá, é onde se guarda e deu. Sem tirar a importância da reserva eucarística, lógico. Mas o principal elemento em cima da igreja é o altar. Tanto o altar da comunhão, que é a mesa, quanto o altar da palavra, que é o ambão. E por quê? Porque toda celebração está em torno do altar. O centro é o altar da igreja. Então, no momento que as pessoas acham que é uma coisa simples, não. E é justamente aí que tem que ser mais valorizado, porque é ali que acontece o mistério que a gente chama. O mistério que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo que se revela no momento da Eucaristia, no momento da partilha, no momento da reunião da comunidade. Então a igreja, ela obedece o ritual. Ela é feita de acordo com o ritual, né? Sim. Um grande erro que acontece na arte sacra, por exemplo, é tu querer inventar moda. Inventar moda, que eu digo, é geralmente tu fazer alguma coisa que não está dentro daquilo que a igreja comunica. Existem várias determinações, várias coisas que fazem com que a gente projete uma igreja, que por exemplo, o missal romano, recomendações que vêm do próprio Vaticano, da CNBB, de todas as autoridades assim que acabam, que acontece? Eles dão mastigado para nós. A gente tem toda a criatividade de fazer algo belo, algo lindo e tudo mais, mas não dá para viajar na maionese, né? Porque aí tu acaba muitas vezes, em vez de fazer algo sacro, tu acaba fazendo algo profano. E aí quando
talvez para o povo local, para um desentendido, para quem que não é iniciado, vamos dizer assim, chega lá, tu olha aquilo lá, tu diz, tá lindo, tá maravilhoso, não sei o quê. Só que para um especialista da arte, a gente chega e diz, não, isso aqui tá tudo errado. Meu Deus, é uma aberração. Mas o que é aberração? O que é? Então a gente tem esse dever de explicar, de dizer o que é certo, porque justamente para respeitar e para seguir o rito. Doutor, o senhor tem obras por todo o Brasil e no exterior também? Sim, tenho vários estados aqui no Brasil, tenho igrejas, catedrais, vitrais, pinturas, enfim, e bastante no Paraguai também. No Paraguai também tenho obras na Catedral de Ciudad del Este, tenho várias cidades lá dentro que eu tenho feito vários serviços. Em compensação, principalmente uma agora que estou conduzindo já fazem alguns anos, ter sido concluída, mas por causa da pandemia deu uma travada, que é em São Domingos, que é uma obra que já é uma obra muito grande que está sendo feita lá, que vai ser também uma boa referência lá dentro do Paraguai. Pois eu ia entrar nesse celeuma. A pandemia não só afetou a economia, como afetou também o seu setor, né? Muito. Embora as igrejas fechadas, mas nada andou também, né? Teve muita parte da economia ali que foi prejudicada. Nós da arte sacra fomos muito prejudicados com isso. Porque a arte sacra, a igreja, o que acontece? Com a pandemia houve o fechamento das igrejas. Com o fechamento das igrejas não pode se fazer campanhas para tocar as obras. E muitas pessoas que são da igreja ficaram prejudicadas com seus negócios e tudo mais. Isso aí acabou repercutindo diretamente no nosso trabalho, porque, queira ou não, para nós a arte sacra acabou sendo uma espécie de supérfluo para alguns. Isso aí depois a gente faz. Só que para nós que vivemos isso, que temos a empresa, famílias, pessoas que trabalham diretamente com isso, foram muito prejudicadas nesse ponto. Também falando ainda a respeito do seu trabalho, a gente tem notado que está dando um up. Nós tínhamos como referência o turismo religioso, o Santuário, o Caravaggio. Agora a nossa região também entrou nessa rota. Vem num crescente, na sua opinião, o turismo religioso na nossa região também? Cada vez mais. Cristo de Encantado fez com que o de Guaporé acordasse e investisse em infraestrutura, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo, porque o que acontece? Tu pega a maioria das pessoas, vamos pegar um exemplo, que saem do Brasil para ir para a Europa. Turismo. Uhum. O que eles vão ver? A maioria das coisas que vão ver na Europa. Arte sacra, igrejas, tem várias coisas, mas principalmente são voltadas à arte sacra. As antigas igrejas, pintura, Roma, por exemplo. Roma é um museu a céu aberto lá. E aqui no Brasil ainda estamos engatinhando, né? Lógico, não vai comparar 2000 anos de história com alguns poucos séculos. E principalmente nós aqui na região que temos 1 século, 2 de história. E agora está começando a despertar, ter um outro olhar disso aí. Porque existe um investimento, o pessoal está começando a perceber que esse tipo de investimento dá bastante retorno. E muitas dessas obras também estão ficando antigas, então ela já ganha aquele aspecto histórico. Até mencionou bem a Santuário de Caravaggio, por exemplo. Eu sou o arquiteto e o artista responsável pelo santuário. Nós temos, desde 2020, nós temos trabalhado diretamente para as melhorias internas e para o investimento para a questão artística do santuário. Porque sim, hoje no Rio Grande do Sul é o principal centro religioso aqui do Rio Grande do Sul, é lá, né? E acaba se espraiando também em todos os sentidos, porque tu pega muitos que eles vêm para cá, no momento que tu enxerga que há algo diferente, algo novo nesse quesito religioso, eles vão querer conhecer ele. Então chegaram lá, conhecemos Caravaggio. Não, vamos onde? Agora vamos para Caxias do Sul, que lá tem a igreja São Pellegrino pintada pelo Locatelli. Onde tem aqui embaixo? Nós estamos em Farroupilha, mas estamos próximos de Encantado, que tem aquele Cristo. Então isso aí não é uma questão apenas turística, é uma questão que envolve a fé da pessoa. É uma questão, lógico, da curiosidade, mas principalmente da questão da fé. E a fé hoje em dia, nesses tempos que nós vivemos, questão da pandemia, muitas vezes questão econômica, das guerras na Europa e tudo mais, a pessoa se acaba se enraizando, se voltando muito a essa questão religiosa também. Tirando a pandemia, o mercado sacro é estável ou é oscilante também? É oscilante conforme a economia. Conforme a economia. Porque o que acontece? O senhor também, desculpe interromper, o senhor me disse, olha, se você quiser entender, a igreja é um termômetro da economia no Brasil. É Sim. Isso mais ou menos? Perfeitamente.
Porque o que acontece? Vamos falar principalmente da Igreja Católica, que é a principal do Brasil. E aquela que eu mais atuo, né? Embora eu faça alguns trabalhos para algumas igrejas evangélicas, mas 98% do meu trabalho é com a Igreja Católica. Então, no momento o que acontece? A Igreja Católica é muito isso aí. Se o povo está bem, o povo ajuda a igreja. E a igreja tem ela tem um lado que se o povo está ruim economicamente, ela trava. Ela não diz, não, vamos dar um tempo e vamos esperar quando a coisa estiver melhor. Porque também é uma questão de experiência, né? Porque se o povo não tem dinheiro, ele não vai dar. E se o povo tá bem, eles contribuem com gosto. Então, no momento que a gente começa a decair o serviço, perder o serviço, o povo está sem dinheiro e tudo mais, a gente percebe que a economia está dando um problema. Hein? Nós estamos, e como a gente trabalha o Brasil inteiro, então a gente vê que é um reflexo no Brasil. De um tempo para cá, após pandemia, tem voltado a 1000. Então, nós estamos vendo, por exemplo, passamos meses aí que a gente ficou sem trabalho por causa do fechamento das igrejas, das obras. A própria Vitrais Anon, que é uma empresa décadas e décadas, ficamos meses sem trabalho lá dentro. O pessoal lá se olhando, a ponto de que quase fechou as portas. Graças a Deus, isso não aconteceu. E porque a economia começou a voltar. E hoje nós já estamos a 1000 lá. A empresa já está com vários serviços já para o ano que vem, tudo mais, que está bombando novamente essa questão. Exatamente, eu ia fazer essa próxima pergunta. Onde o senhor está atuando hoje? Quais são os trabalhos atuais? E também projetos para 2023? 2023. Hoje estamos com muitos orçamentos, mas uma obra que não vai parar, que está 1000, é o Santuário Caravaggio. Esse ano foi um ano porque praticamente fizemos apenas os vitrais e a pintura interna. Ano que vem já tem um projeto, já estamos com a ideia de fazer toda a reformulação interna da questão artística, de pinturas, questão de mexer com o presbitério, lá com o mobiliário, toda essa questão aí. Mas eu estou com orçamentos também, com projetos certos que vão acontecer no Mato Grosso. Primavera do Leste, também fui chamado agora recentemente, estou indo para Sorriso, também várias obras lá. O Mato Grosso é um mercado promissor, né? Muito, é de amplo crescimento. Fora isso, também estou com obras de conclusão essa do Paraguai. E São Paulo, algumas igrejas em São Paulo também, que já estão, projetos já foram para lá, foram usados e aprovados, e estão para começar as obras lá em São Paulo também. Bom, doutor, nós poderíamos ficar aqui 2 dias conversando. Assunto. Muito obrigado, sucesso e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço o convite de vir aqui falar um pouco do meu trabalho, porque embora seja artista, posso dizer que sou bastante reconhecido em todo o Brasil, mas dentro da área da arte sacra. Né? E muitas vezes aqui mesmo em Guaporé as pessoas perguntam, afinal, o que tu faz? Eu digo, olha, estou pintando umas paredes aí. Então, muito obrigado e fico à disposição também quando qualquer dúvida, qualquer coisa, quando quiser. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Cristiano Fabres, arquiteto sacro, falando conosco na programação da Rádio e TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.